A famosa Feira da Madrugada paulistana tem um suposto esquema de propina envolvendo o PR, o Partido da República. A denúncia foi feita em carta pelo vereador Agnaldo Timóteo e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a carta de Agnaldo Timóteo seria endereçada a ex-sócio da GSA, empresa que administrou a Feira da Madrugada até o ano passado. Geraldo de Souza Amorim cobrou o vereador sobre a demissão da filha no gabinete dele e Agnaldo respondeu com um texto. Você se lembra, Geraldo, que os oportunistas do meu partido te exigiram R$300 mil mensais? E eu pergunto, te pedi alguma coisa para levá-lo ao nosso ministro, à mesa do prefeito Kassab? Em outro trecho, Timóteo envolveu o nome do deputado Valdemar da Costa Neto e ironizou. Os maus conselheiros te levaram a peitar o Valdemar e te ajudaram a perder sua galinha de ovos de ouro. Que pena! Ainda segundo a reportagem, a Feira da Madrugada passou para o comando de outra firma, coordenada pelo advogado Ailton Oliveira. A matéria afirma que ambulantes pagam ilegalmente R$300 mensais à empresa. O deputado Ivan Valente, do PSOL, pediu uma investigação do caso ao Ministério Público Federal. O vereador Agnaldo Timóteo admitiu a um site que escreveu a carta citando o PR, mas disse que se baseou nas informações do próprio Geraldo de Souza Amorim. Já ao jornal O Globo, o vereador negou ligação do seu partido à propina cobrada na Feira da Madrugada e afirmou que se referia a pessoas que se passaram por membros do PR. E olha, tem uma outra informação aqui, a Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar essa denúncia e parece que não param de aparecer mais episódios dessa história aí no DENIT, Ministério dos Transportes, Partido da República. A Controladoria Geral da União hoje abriu mais 4 investigações a respeito dessas denúncias, já são 25 ao todo que estão sendo apuradas. Será que isso vai ter fim? Onde para isso? O governo está agindo como deve agir para acabar com o problema? O que vocês acham? Eu acho que essa crise no Ministério dos Transportes está mostrando uma peculiaridade no nosso sistema político, que é, de alguma forma, um presidencialismo que se funda muito fundamentalmente no apoio da opinião pública. E eu diria que isso não é um fenômeno só brasileiro. Você veja nos Estados Unidos, o presidente Obama estava sendo encostado na parede pelo Partido Republicano. E, de repente, ele se sentiu muito fortalecido ao sentir que tinha o respaldo das pesquisas de opinião da população americana. E aqui, da mesma forma, a presidente Dilma, em vez de usar só o poder da caneta e ter que barganhar com a chamada base aliada, ela está se sentindo muito fortalecida com a opinião que as pesquisas estão detectando de que a população está do seu lado e quer a moralização. As lideranças do Partido da República, inclusive, estão já admitindo a possibilidade de sair, mais do que admitindo a possibilidade, estão ameaçando, né, o governo de sair da base aliada depois de tudo isso, né? Você acha que o governo está agindo como deve agir nesse caso? Também difícil para a presidente Dilma, porque ela recebeu uma herança maldita ali, né? Então, ela fazer a limpeza que ela tem que fazer, ela não pensou que tivesse que fazer logo no início do governo e não pensou que tivesse que fazer tanta limpeza ao mesmo tempo. Ela achou que ela pudesse diluir isso ao cabo da administração, mas ela está tendo que administrar sim e vai ter que se livrar dessa herança maldita, sem dúvida nenhuma. Bem. Sai o acordo para a concessão de um novo pacote de ajuda à Grécia, país que estava à beira da falência e ameaçava com um calote em escala internacional. A novidade é que, dessa vez, os bancos particulares também terão que responder por uma parte da ajuda. O pacote prevê novos empréstimos no valor de 109 bilhões de euros para garantir que a Grécia cumpra seus compromissos e tente sair da crise. O país estava perto de falir porque os sucessivos governos de direita e esquerda gastavam acima da arrecadação e apostavam em programas populistas destinados a garantir vantagens nas eleições. Entre outros privilégios, os funcionários públicos gregos chegavam a receber 18 salários por ano. E os trabalhadores, em geral, se aposentavam mais cedo do que na Alemanha e França, os 2 países que coordenaram a aprovação do pacote de ajuda. Além do dinheiro que virá dos 17 países da zona do euro, os bancos privados terão que conceder novos empréstimos à Grécia a juros mais baixos e ampliar o prazo de pagamento.
Maristela, 109 bilhões, segundo já aporte feito ao país, isso pode resolver o problema definitivamente? O que você acha? Não, é mais do que uma tentativa de resolver o problema imediato da Grécia, né? Esse acordo da Basileia III, o acordo de hoje, ele é muito importante no que diz respeito ao primeiro passo de um bloco de países como a União Europeia, no sentido de se prevenir contra uma crise financeira parecida com aquela de 2008. Quer dizer, começou na União Europeia um sistema de controle bancário e regulamentação, um sistema bastante rígido ou mais rígido que a gente teve até então. E esse acordo de hoje, não sei se o Eduardo vai concordar comigo, mas ele é muito mais do que simplesmente um apoio para a Grécia. Ele visa, sim, o acordo para a Grécia, mas ele também cria uma nova regulamentação para os bancos, no sentido de que os bancos fiquem também mais conscientes do papel que eles têm, né? Ou seja, eles têm que ter mais dinheiro deles internamente, eles têm que controlar melhor para quem eles emprestam o dinheiro e quanto eles emprestam. Então, é muito importante para a União Europeia mostrar para o mundo que esse é um primeiro passo em direção a uma nova governança internacional do sistema financeiro. E, evidentemente, aí sai o problema da Grécia, que é mais imediato, digamos que a curto prazo é o problema da Grécia, e a médio e longo prazos nós temos a regulamentação do sistema financeiro visando intempéries como a gente viveu. E a Grécia sai, evidentemente, fortalecida, porque já os credores ficam sabendo que os bancos ajudarão na salvaguarda da dívida da Grécia. Os papéis vão ser jogados para o futuro, mas não tão para o futuro assim, e os valores não vão ser tão alterados. Então, a Grécia sai bastante mais aliviada. E que isso sirva de exemplo para nós também, na medida em que é momento de economia, né, e de investimento, e não de tanto consumo, como aconteceu nos Estados Unidos e como a gente viu a Europa agora se recuperando um pouco disso. Então, economia e investimento, e o que tiver que ser consumido, vamos esperar para mais para frente. Muito bem. Nos Estados Unidos, uma onda de calor faz as temperaturas baterem recordes em 12 estados. E o Chile enfrenta o inverno mais rigoroso dos últimos 30 anos. As fortes nevascas dos últimos dias levaram o governo chileno a emitir um alerta de catástrofe para várias cidades da região de Araucânia, no sul do país. Mais de 800 quilômetros de estradas ficaram sob a neve. Cerca de 20 mil pessoas estão isoladas e já há falta de energia e alimentos. As temperaturas chegam a 15 graus negativos. Outro problema é o peso da neve acumulada sobre os telhados, que pode causar desabamentos. Nos Estados Unidos, mais de 20 pessoas morreram esta semana por causa da onda de calor, que castiga 20 estados das regiões central e leste do país. Em algumas cidades, as temperaturas estão na casa de 37 graus, mas a sensação térmica supera os 45 graus. A gente volta ao assunto da Grécia. Te interrompi, Eduardo, você queria fazer um comentário, por favor. É que eu acho que hoje, esse 21 de julho, nós podemos batizar de Dia Internacional do Bom Senso. Porque até ontem os Estados Unidos estavam à beira de uma moratória e a Europa estava à beira de uma derrocada econômica. Aparentemente, o presidente Obama conseguiu um entendimento com o speaker da Câmara de Representantes, que vai evitar a moratória, e a partir da reunião de ontem, de 7 horas, entre o presidente Sarkozy e a chanceler Angela Merkel, se construiu essa solução para a Europa, que mais do que salvar a Grécia, vai salvaguardar a União Europeia, que é uma construção fundamental que contrapôs um novo poder ao então incontrastado poderio americano. E por mais que haja dissidências internas, problemas, tenha havido corrupção, desperdício na Grécia, a Grécia também legou ao mundo um patrimônio que vai desde Homero, a filosofia e tudo isso, e merece um crédito de confiança. Eu acho que com essas salvaguardas, talvez se consiga um novo equilíbrio no sistema financeiro internacional e nós consigamos escapar daquela sensação que às vezes se tem, que até as avencas estão loucas, que tudo vai por água abaixo. Tá certo. O nadador César Cielo está liberado para disputar o Campeonato Mundial a partir de domingo na China. A Corte Arbitral do Esporte, que julgou Cielo por doping, manteve apenas a advertência estabelecida pela Confederação Brasileira. Cielo vai defender os títulos mundiais dos 50 e 100 metros estilo livre, as provas mais rápidas da natação. Ele foi flagrado no exame antidoping em maio
por uso de furosemida, um diurético que pode esconder o uso de outras substâncias proibidas, mas alegou que havia ingerido um suplemento alimentar contaminado. Por isso, sofreu apenas uma advertência. Através do site oficial, Cielo declarou que a verdade prevaleceu e que está virando esta página da vida. A decisão da última instância da Justiça Desportiva desagradou rivais de Cielo. Pelo Twitter, o sul-africano Roland Schumann, ex-campeão mundial, afirmou que a Federação Internacional e a Corte Arbitral prestaram um grande desserviço ao mundo da natação e abriram um precedente perigoso. Os nadadores Nicolas Santos e Henrique Barbosa, que também foram julgados pelo uso do diurético, receberam a mesma advertência. Já Vinícius Weikert era reincidente em caso de doping e por isso foi suspenso por 1 ano. E o Carnaval de São Paulo do ano que vem terá mudanças para facilitar a vida do folião. Uma delas é a venda antecipada de ingressos para os camarotes. O lançamento aconteceu hoje no Sambódromo com a participação da bateria da Vai Vai. A bateria está só esquentando. O Carnaval de São Paulo está se preparando para receber melhor o turista. A venda antecipada de ingressos dos camarotes traz mais vantagens, porque todos podem se organizar bem antes. A gente estudou e viu que as empresas conseguem se organizar para poder fazer essa compra antes. Então, porque a maioria dos camarotes são corporativos, né? São 29 camarotes de 25 lugares e 18 com 10 lugares. Todos decorados, mobiliados, com geladeira e monitor de LCD, além de buffet a noite toda do carnaval. Os preços variam de R$ 800 a R$ 1.200 por pessoa por cada noite. Quem comprar para os 3 dias tem 15% de desconto. O pagamento pode ser feito em até 5 vezes. Esse aqui é o camarote do setor C, o mais caro. Quem ficar aqui vai poder ver o carnaval de dentro da pista e ao lado do recuo da bateria. E como o carnaval tem sempre uma polêmica, aí vai. O presidente da Liga disse que em 2013 vai ser inaugurada a Fábrica dos Sonhos. As 14 escolas do Grupo Especial vão poder ficar em um local mais estruturado, com barracões bem perto do Sambódromo. E o Carnaval de São Paulo vai ser outra cara, vai ter outra situação, vai ser outro carnaval. Então, as escolas realmente estão preocupadas porque quem não for para a cidade do samba vai ficar um pouco atrasado no tempo. Mas há integrantes de escola que reclamam que não foram consultados sobre como deve ser estruturada a Fábrica dos Sonhos. No primeiro ano na cidade do samba não tinha um pronto-socorro ali. Se acontecesse um acidente, a pessoa tinha que correr para um hospital longe dali. Então, que nesse projeto de São Paulo, que pense, né, nessa questão de ter um pronto-socorro, né, para ajudar o cara que está trabalhando. E isso resulta no trabalho final. Isso é bom para todo mundo e aí vai refletir aqui no Sambódromo. Veja a seguir, Petrobras quer 30 milhões de reais para tirar os dutos que passam no terreno do futuro estádio do Corinthians. Veja também, Kleber cria mais confusão e é acusado de fazer jogo sujo. A gente volta já.